Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber. Olá, netinhos, tudo bem? Alegria retornar aqui, tomar de novo essas reflexões sobre os escritos de Lucas, né? E eu queria falar com vocês hoje sobre um texto que Lucas escreve e que trata de um costume do agronegócio daquela época. Antigamente, a peneiração do trigo fazia parte de um processo de debulha. Os agricultores colocavam os grãos com as cascas, né, a palha, em uma peneira grande e agitando vigorosamente, jogavam para cima, enfim, de tal forma que a palha, que é mais leve, subia e era soprada pelo vento, enquanto que os grãos valiosos, mais pesados, ficavam no fundo da peneira, para posterior moagem, para a fabricação de pães. Essa prática era tão central na vida dos povos antigos que originou analogias históricas, como a menção bíblica sobre separar o joio do trigo. Procurem saber a respeito. Simão, Simão, eis que Satanás me pediu permissão para te peneirar como trigo. Ele quer te separar de mim, como a palha se separa do trigo na peneira. Jesus estava reunido com seus discípulos quando revela a Simão Pedro que Satanás queria peneirá-lo. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Pedro seria sacudido em um teste de resistência. Ele que era o líder do grupo de apóstolos e, portanto, era uma pessoa importante a ser testada. Meditando nesse verso, encontramos razões que explicam as dores enfrentadas por alguns servos de Deus. E, de princípio, eu destaco: Jesus se dirige a Pedro, chamando Simão, Simão. Simão, finalmente, era o velho homem, ainda não convertido, porém em processo de transformação e com grandes promessas a serem realizadas. Pedro era um homem oscilante em assuntos que tratavam da espiritualidade. Satanás pediu permissão a Jesus para peneirá-lo, para pô-lo em prova, pois, apesar das suas fraquezas, as qualidades de Simão incomodavam o reino das trevas. Deus prepara seus servos para momentos de alegria, mas também de tristeza, para que sejam vencedores dessas tristezas. Ser vencedor não significa nunca perder, mas não desistir, ir além das suas próprias forças. Simão venceria pela fé. Simão passou por grandes adversidades, conflitos, até chegar a ser Pedro apóstolo. Pedro apóstolo, que iria abalar as suas tradições religiosas judaicas ao se converter e pregar para o cristianismo
com autoridade. Muitas vezes nos perguntamos por que, se servimos a Deus, ainda assim somos afligidos. Por que algumas coisas acontecem conosco, causando dores profundas? E ao olharmos para esta passagem bíblica que a vovó leu, temos uma revelação misteriosa do que ocorre no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, em carta aos Efésios, afirma: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Onde? Nas regiões celestiais. Está lá em Efésios 6:12. O livro de Jó é uma outra bússola para tempos difíceis, pois aquele homem, mesmo sendo honesto e verdadeiro, foi peneirado. Mas a nossa esperança é que cada grão de trigo que subia e descia ao ser sacudido traria um alento à pregação do Evangelho, uma boa notícia de salvação. Os grãos de trigo passam por um processo trabalhoso até estarem prontos a produzirem outros alimentos. Trazendo essa metáfora dita por Jesus para nossas vidas e para o nosso dia a dia, saberemos que as vitórias passam por testes. Que preciosidade de ensinamento! A tristeza, a angústia pode nos levar a dormir tanto física quanto espiritualmente. Mas Jesus diz para resistirmos: Simão, eu orarei por você. Que palavra de incentivo maior não poderia existir. Jesus diz: Simão, eu orarei por você. Oremos também por outros que estão na peneira. Nós devemos orar. Jamais saberemos os motivos que levam alguém a sofrer. Jesus disse ao Simão: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. A origem do sofrimento de Simão era espiritual. Ele passava por um processo de transformação e viria a se converter ao reino de Deus. Seria um líder influente. Simão não tinha ideia da grandiosidade do seu chamado, nem da sua transformação de Simão para Pedro. Mas Satanás já tinha uma ideia bem clara a respeito da vida de Pedro. Ele mesmo não tinha. Como sabemos, Simão negou Jesus e perturbou-se com esse fato. E somente a certeza do perdão o tornaria confiante para prosseguir como amigo de Jesus e como líder de seus amigos. As mesmas dúvidas que afligiram Simão podem nos afligir hoje. A mesma peneira ainda está nas mãos do inimigo para cirandar aqueles que são anunciadores das promessas do reino de Deus. Por tudo isso, não abandonemos a fé e o convívio com os amigos. O Evangelho não é um conjunto de regras a serem seguidas. O Evangelho é a graça de Cristo, disponível para os que creem. Nada pode falar mais alto do que o sacrifício da cruz. Por isso, creia que Jesus nos ama e permite que nós sejamos peneirados. Que seja para a sua glória. Deus nos abençoe, netinhos. Amém? Até a próxima.